como nós prometemos desde o comecinho do programa, desde ontem, Dom Adair, nosso bispo diocesano, já está aqui em nosso estúdio para bater um papo aqui com todos os nossos ouvintes. Dom Adair, bom dia, sua bênção, seja bem-vindo. Bom dia, Regina Lúcia, bom dia, ouvintes da Rádio Imaculada, ou 93.3, a Rádio da Imaculada. Bom dia a vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso canal do Instagram. Dom Adair, Quaresma está aí quase chegando, né? Amanhã nós teremos a quarta-feira de cinzas. E o que o senhor pode falar sobre a Quaresma deste ano para cada ouvinte aqui da nossa Rádio 93 FM? Esse momento que é o nosso momento de preparação para a Páscoa de Cristo, né? Deus abençoe a todos vocês que estão conosco, que nos seguem. É uma alegria poder interagir com os ouvintes da nossa querida emissora. Agradeço o Reginaldo também que está aqui nos ajudando. E você, Regina, que nossa âncora aqui na Rádio da Imaculada. Deus abençoe a todos vocês e já desejo a todos uma santa e abençoada Quaresma 2023. A Quaresma, como nós sabemos, é um tempo muito especial para os católicos. O Catecismo da Igreja nos ensina, no número 1438, o seguinte: a leitura da Sagrada, os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, o tempo da Quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial na Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às provações voluntárias, como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras de caridade e missionárias. Então, o Catecismo, nesse número, ele resume para nós acerca do tempo quaresmal como tempo de penitência. A liturgia da Igreja ela é muito sábia, pois ela é um ciclo que vai acontecendo. Se a gente acompanha toda a liturgia da Igreja, nós com certeza visitamos grande parte da liturgia, da Bíblia, melhor, a cada ano. A Sagrada Escritura, ela é parte integral da liturgia da Igreja. Toda a ação litúrgica nossa da Igreja, ela tem a presença da Sagrada Escritura, que realmente nos ajuda a viver esta realidade que é o caminho da nossa salvação. A Quaresma, Regina, ela é extremamente importante para nós católicos, pois é um tempo em que nós nos preparamos muito adequadamente para a Páscoa do Senhor. E aqui eu tenho que lembrar a todos vocês que a Páscoa do Senhor, celebrada mormente na vigília pascal, que Santo Agostinho chama de a mãe de todas as vigílias. E isso é impressionante, porque o tempo da Quaresma é um tempo também batismal. Isso é muito caro ao coração dos católicos. Durante a Quaresma, nós nos preparamos para o batismo dos catecúmenos. São aquelas pessoas que estão se preparando para receber o santo batismo e os sacramentos da iniciação cristã na vigília de Páscoa. E os que são batizados durante a Quaresma, eles vão se preparando também para a renovação das promessas batismais. Eu digo para vocês que a grande vigília de Páscoa, ele é um momento muito caro para nós católicos. A gente deve preparar muito bem e não deixar de participar vivamente da vigília de Páscoa. Mas a vigília de Páscoa ela ganha uma proporção espiritual,
mística, profunda do nosso coração quando a gente faz bem a quaresma. Nas paróquias onde os padres são zelosos com a liturgia e onde tem os adultos que vão ser batizados, os 5 domingos da quaresma, eles são marcados pela apresentação dos catecúmenos, das pessoas que vão receber o santo batismo. Então você tem na quaresma uma intensa catequese para o povo, as pessoas que vão receber o santo batismo na vigília de Páscoa. Eu entendo que uma vigília de Páscoa sem a celebração do batismo, ela fica assim meio incompleta. É uma liturgia comprida, grande, são 9 leituras, e às vezes as pessoas, mas é muito chato. Não, a palavra de Deus, ela é muito maior que qualquer homilia. Nós devemos ter no coração esse desejo grande de escutar a Sagrada Escritura. Quando nós lemos lá no livro de Esdras, que o povo de Deus escravo na Babilônia, durante tanto tempo, sobraram aquelas 2 tribos, Neftali e Zabulon, porque as outras foram massacradas pelos povos lá da região da Pérsia, e sobraram aquelas 2 tribos que depois foram levadas cativas para a Babilônia. E muito tempo depois foi permitido pelo edito de Ciro que aquelas tribos voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Inclusive eles receberam donativos do próprio governo que o havia, daquela nação que o havia escravizado o povo de Israel, aquelas 2 últimas tribos, que as outras desapareceram, acabaram, até hoje não temos mais as outras 10 tribos. Então eles voltam com donativos para reconstruir o templo. E é muito importante que lá no exílio eles guardaram a Bíblia só na memória, porque os livros da Bíblia, da Torá, da lei de Moisés, ficaram no templo. E o templo foi destruído, totalmente destruído pelos babilônicos. E o profeta Esdras, é um sacerdote melhor, ele vai com os judeus nas ruínas de Jerusalém e consegue ir no local onde a palavra de Deus ficava guardada e encontraram a palavra de Deus naqueles tubos de metal, de prata, intacto. Então estava intacta a palavra. E o sacerdote então escala as pessoas para lerem toda a Bíblia, e o povo, ávido por escutar a palavra de Deus, passaram ali 4 dias ouvindo a palavra de Deus. E nós às vezes ficamos aperreados, como diz o nosso povo aí do Nordeste que está nos acompanhando, em escutar 9 leituras na vigília de Páscoa. A gente precisa preparar bem para a vigília de Páscoa. Então a quaresma, ela é uma preparação para a Páscoa do Senhor. E ela se prolonga durante esses 40 dias, começando agora na quarta-feira de cinzas, indo até a quinta-feira santa. No domingo de Ramos a gente termina a quaresma, mas o espírito quaresmal ele se prolonga até a quinta-feira, quando nós, nas catedrais do mundo todo, sempre se celebra de manhã a missa do clero. Aqui em Formosa a gente celebra na terça à noite, porque as distâncias são muitas. E na quinta-feira santa a gente começa o tríduo pascal, que é o dia da instituição do sacerdócio e da Eucaristia. A cerimônia da ceia à noite, na quinta-feira, é extraordinária. É uma coisa maravilhosa. E então, a gente não pode esquecer nunca disso. Depois a sexta-feira santa, que é uma celebração da palavra com a comunhão. Não se celebra missa na sexta-feira santa. E no sábado santo também não se celebra missa durante o dia. A gente celebra a vigília à noite. Aí é a celebração que eu estou dizendo para vocês, que é importantíssima, é a nossa preparação quaresmal. O núcleo central da espiritualidade quaresmal é o tempo de oração, de jejum e de esmola, e de arrependimento.
de confissão. Os católicos todos devem passar pela confissão profunda, serena, uma reconciliação misericordiosa com Deus em profundidade. Então, a quaresma é esse tempo que a gente olha também para os pobres, para os que sofrem. O maior pobre de todos os tempos é Cristo, que devemos acolher no nosso coração. Madre Teresa de Calcutá diz: ninguém vai ajudar os pobres se não tiver o pobre dos pobres no coração, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a grosso modo, eu diria para vocês que a quaresma é essa realidade bonita, profunda, que nós devemos, como católicos, abraçar com todo o carinho do nosso coração, participar bem das vias sacras, das meditações, das orações nas famílias, da confissão, fazer penitência. Amanhã a gente não come carne, amanhã é um dia de jejum. Os maiores de 60 anos estão dispensados, mas eu vou fazer. Eu acho que a gente, tendo condição física, sim. Começa o tempo da obrigação do jejum aos 18 anos. Mas se um adolescente quer fazer o jejum, não tem por que não fazer. Então é importante isso. Então, Regina, mais ou menos, a grosso modo, é isso a quaresma. Dom Adair, nós estamos vivendo, assim, um tempo muito difícil, um tempo que promove a desconstrução do ser humano e de tudo aquilo que envolve o ser humano, né? Acho que é por isso que é tão importante nessa quaresma, nós que somos cristãos, católicos, procurarmos, né, celebrar, né, cumprir a quaresma, participar de todos os eventos que a quaresma nos traz. É o período em que a igreja nos pede que façamos a nossa confissão, né? Uma confissão pelo menos uma vez no ano, que seja nesse período, né? É importante porque a gente está sendo bombardeado de todos os lados, pelos meios, pela mídia, para a perda, né, dos nossos valores como seres humanos e principalmente como cristãos, né? É isso mesmo, Regina. Eu agradeço a todos que estão conosco, aqui o Tiago também, um grande youtuber católico aí que divulga até nossas homilias, e tantos outros que participam conosco aqui no nosso Instagram. E quero cumprimentar também as pessoas da Europa e dos Estados Unidos, da África e de vários lugares que acompanham também a nossa rádio 93.3, a Rádio da Imaculada, e também nos segue pelas nossas mídias. Essa palavra, Regina, de Jesus, que está em Marcos capítulo 1, versículo 15: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Isso é uma palavra que Jesus disse, que São João Batista também disse dentro do contexto do batismo. A quaresma é um tempo para a gente renovar a nossa conversão. O processo de conversão, ele é permanente. Eu nunca posso dizer: eu estou pronto. Não estou pronto. Nós precisamos estar sempre nesse caminho de preparação. Quero agradecer também aos sacerdotes e às pessoas de diversos estados aqui do Brasil que estão conosco, do Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, em diversos lugares. Não dá para falar o nome de todo mundo, Regina, que tem muita gente aqui no nosso Instagram. Mas nós estamos terminando agora esse tempo da carne, né? O carnaval é um tempo de carne. Eu não assisto televisão há 5 anos. Nunca mais liguei uma televisão e não sei se ainda vou ligar. Então eu não me informo com essas coisas do mundo, sobretudo com essa Globo Lixo, que tem feito um mal tremendo à consciência das pessoas, que é um verdadeiro canal de fake news, que mente terrivelmente com notícias falsas, etc. E o conteúdo dela também, né? O conteúdo horrível, né? Que é um conteúdo, como você falava, a palavra desconstrução, que está ali. A desconstrução da pessoa humana está ali, nas novelas, né? Nos programas e por aí vai. Ouvi dizer que está em maus pedaços essa empresa, né? Não sei agora porque como ela se tornou um puxado desse novo sistema que está se impondo aí, então vai ter certamente suas benesses de volta. Mas o que eu ouvi
porque eu me oriento pelas notícias da Gazeta do Povo, que é o pessoal que eu conheço, a direção desse jornal, que é um pessoal de muita qualidade espiritual, um pessoal ligado à igreja, e também da Revista Oeste. Eu também, dona Adair. E a Revista Oeste, eu faço questão de assinar para ajudá-los, mas é onde a gente tem uma reflexão que combina, Regina e prezados ouvintes, com os conteúdos da nossa fé católica, que é a valorização da família, a valorização da fé, a valorização do trabalho, da liberdade das pessoas. Hoje nós vivemos um país de exceção. O Brasil já está sendo colocado no cômputo universal, mundial, aí, como um país onde já se perderam as liberdades. E ouvi dizer por esses canais de mídia jornalística que sigo, eu recomendo também a vocês a seguirem, que realmente teve coisas bem dantescas nesse carnaval deste ano, inclusive ataques a Nosso Senhor Jesus Cristo, culto ao demônio e bloco comunista. É impressionante isso, né? Autoridades que estão aí no governo, que participam desses blocos vestidos de comunista, com chapéu comunista da Cuba, né? De Cuba, essas coisas todas. Quem sabe o que é o comunismo foge dele, porque nesse último século foi 100 milhões de pessoas mortas por esse sistema atroz, anti-igreja, anti-Jesus, anti-Cristo, que está agora comacunado com toda essa situação da nova ordem mundial, para realmente desconstruir a fé, desconstruir os valores cristãos, judaicos do Ocidente. O comunismo jamais aceitou a religião, a fé. Porque a fé cristã, ela nos leva à liberdade. E Jesus Cristo trouxe para nós a liberdade. Conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Cristo é essa verdade. Então, se você pega os ensinamentos dos últimos papas, aí desde Pio IX, 1800 e pouco para cá, você vai ter sempre uma crítica contumaz da igreja a esses sistemas totalitários, a essas ditaduras que vão carcomendo a vida das pessoas, como o próprio, eu acho que Lenin ou Stalin deu um exemplo do comunismo, que é como aquela galinha que você pega, você vai depenando a galinha, ela vai gritando de dor, mas você vai depenando até tirar a última pena. Aí você pega um punhadinho de milho, vai dando a galinha, ela vai comendo, você vai andando, jogando milho, ela vai atrás de vocês. É isso que o comunismo tem feito ao longo desses séculos na vida das pessoas. Depena as pessoas, arranca a liberdade das pessoas e depois mantém as pessoas dependentes desses autoritarismos com a cuiazinha de farinha. A quaresma é para a gente também pensar nessas realidades e abraçar cada vez mais Jesus, porque é nele que nós entendemos e compreendemos o sentido da nossa vida. Hoje é dia de São Pedro Damião, que foi um grande santo, um grande sacerdote, grande bispo, cardeal, que viveu a pobreza, um menino sofrido, sem mãe, criado pelo seu irmão Damião. Por isso, quando ele ficou padre, ele pegou o sobrenome do irmão, em homenagem ao irmão que foi o pai dele. E ele luta contra toda a desgraça da corrupção na igreja no século I. E também com a corrupção de governos que existia naquela época. E ele diz, olha, o sentido nosso, da nossa vida, está também na aceitação da tribulação. A tribulação não pode ser vista como um castigo de Deus, mas como uma permissão divina, uma permissão de Deus para nos melhorar. Então a gente precisa aprender isso. Aprender que na provação que nós recebemos na nossa vida, nós podemos crescer. E crescer muito. É isso que nós precisamos ter presente no nosso coração. Nosso Deus é maravilhoso, gente. Agora, quem tem Deus no coração não pode também calar diante dos atrasos deste mundo que quer destruir Deus no coração das pessoas. Eu sei que muita gente não concorda com o que a gente fala. Tem muita gente que fica até com raiva, nos ataca nas redes sociais
e não vai na missa do bispo, que o bispo fala isso, mas São João Maria Vianney diz que o sacerdote que agrada todo mundo, ele não está agradando a Deus. Nós não podemos ficar centrado nesse dizer do politicamente correto. Eu não vou falar de pecado porque as pessoas são pecadoras, eu não posso falar disso, eu não posso falar daquilo. Isso está errado. O evangelho é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E não adianta, vai ser assim. E nós não podemos ter medo. Esse bispo aí da Nicarágua é um homem para quem eu tiro o chapéu. Um bispo de coragem que enfrentou um sistema comunista tirânico, terrível. Aliás, todo sistema comunista é assim. Que vem a 7 mandatos, um sujeito que prende os seus opositores. Ninguém faz nada. E quer mandar na igreja. Quer dominar a igreja. Não. Você não tem direito de tirar a liberdade das pessoas, escravizar as pessoas, ainda querer colocar a igreja segundo a sua vontade. Onde já se viu isso? Na China nós temos bispos clandestinos nossos lá, santos, que sofrem, que vivem disfarçado ali, celebrando escondido, que trabalham de gari. Nós temos bispos na China que trabalham de gari, escondido ali, mas tem os seus momentos escondido com os católicos ali, com todo o cuidado para não ser preso, para não ser morto. Porque o sistema do mal não admite o cristianismo. Nunca vai admitir. Isso desde o Império Romano. Os cristãos são sempre perseguidos. Agora, nós sabemos disso. Se eu morrer por causa da minha fé, eu terei o céu. Esse mundo aqui passa, nós não podemos ficar apegados a esse mundo. A Quaresma nos ensina isso. Desapegue, apegue-se a Cristo. Cristo é o nosso timoneiro. E assim a gente vai indo. Às vezes as pessoas falam, você não pode falar tanto isso, parentes meus que me falam, evita falar essas coisas, mas nós não podemos esconder o evangelho. Nós não podemos deixar que o tirano, que o malvado, tome conta das ovelhas do mundo, da nossa nação, como um lobo que devora as ovelhas sem que a gente fale nada. Nós precisamos falar. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos dizer, eu sou de Cristo, eu não sou do mundo, eu não sou de Herodes, eu não sou de Pilatos, eu sou de Cristo. E saber também que nós temos que questionar esses sistemas que tiram a liberdade das pessoas, que massacram as pessoas, uma justiça que não prima pela moral, pela equidade, mas que oprime as pessoas. O Brasil hoje nós temos muita opressão. Quem faz as coisas erradas tem que pagar. Quem estraga patrimônio público tem que pagar. Mas pessoas inocentes, presas, isso clama aos céus. Isso é uma dor que sobe aos céus. E nós não podemos calar sobre isso. Eu tenho muitos sacerdotes que estão dando assistência a essas pessoas que estão sofridas, angustiadas, idosas, doentes, presas sem saber porque não tem um processo, não tem uma coisa, não tem nada. Então, isso não podemos admitir e ficar calados diante dessas injustiças. Seja quem for, nós temos que defender, né? E a justiça tem que ser colocada. Aí fica um monte de gente rindo, inclusive pessoas amigas da gente que ri desse povo que está preso. Lá tem gente que não tem nada a ver com isso, está presa, que está sofrendo, está sendo humilhados, pessoas que saem de lá com tornozeleira eletrônica, sem ter um processo, os advogados não acham o processo. Então a gente precisa entender que a justiça tem que ser feita. Nós não podemos calar diante das atrocidades que os homens fazem neste mundo. Isso desde Pedro, desde Paulo, desde os apóstolos, atravessaram os séculos, os milênios. A igreja nunca pode ser conivente com as realidades que fere a dignidade da pessoa humana. A gente precisa dos direitos humanos para defender isso. E as pessoas que estão agora nessa situação lá do desastre natural de São Paulo, os governos precisam precaver esses desastres,
porque não tem uma política de organização desses sistemas de habitação. E a gente vê que é necessário o cuidado, o zelo que a gente precisa ter pela pessoa humana. A Quaresma, ela traz para nós esse grande convite: abrir-se aos que sofrem, ajudar os que sofrem. Todo ano a igreja ajuda. As paróquias nossas, por mais pobrezinhas que sejam, com todas as dificuldades, mas sempre tem ali um grupo que organiza para levar uma cesta para um pobre, para assistir um idoso que está desprezado, e assim a gente vai indo. É isso que precisamos fazer. A gente precisa adiantar-se com a nossa prática da caridade. A teologia da libertação, que é a opção preferencial pelos pobres, isso é uma bobagem, porque a igreja nasceu do Cristo pobre. Todo católico deve ter amor e respeito para com os pobres e deve fazer alguma coisa para promover os pobres, denunciar quem está explorando e maltratando os pobres. Alguém está lembrando do Padre Geraldo em Brasília? É um grande sacerdote. Eu não vejo a hora de encontrá-lo para lhe dar um abraço pelo trabalho que ele está fazendo. É um homem de caridade. E ameaçado aí pelo tráfico, que tanta coisa que ameaça, porque está ajudando as pessoas na sua angústia. Nós devemos fazer a caridade sem saber a quem. A igreja faz a caridade sem saber a quem. Agora mesmo na Turquia. É um país de maioria, 90 e tantos % de muçulmanos. Mas a ajuda da igreja chega lá. Independente se é muçulmano, quem quer que seja, é pessoa humana, nós somos humanos, nós devemos ajudar quem sofre. A Quaresma deve me apontar isso. O Cristo sofredor na cruz deve ser o modelo para a nossa vivência. E a gente precisa lembrar que nós nascemos nus e nus vamos terminar a nossa vida. E quando amanhã nós recebermos as cinzas nas nossas cabeças, é para lembrar isso, Regina, e prezados ouvintes e internautas. Lembrar que nós somos um pó e ao pó nós vamos voltar. Cristão, católico, que tem medo da morte, que tem medo de morrer pela fé, precisa se converter. Nós não podemos temer, como disse Jesus, aqueles que matam o corpo. Devemos temer aquele que pode nos matar a alma, que é o demônio. A vida cristã é isso. E nós estamos diminuindo, nós estamos ficando um pouquinho de gente nesse mundo, mas a gente nunca vai desanimar, porque o cristão ama sempre e nunca desiste dos seus ideais cristãos. Agora são 9h09 agora. Vamos agradecer a todo mundo que já está nos acompanhando aqui pelo YouTube da Rádio 93 FM, né? Para você encontrar, é só procurar lá, 93 FM Formosa, que você acha o nosso YouTube rapidinho. Também a todas as pessoas aqui que estão mandando mensagens pelo nosso WhatsApp. Gente, são muitas pessoas. Só queria aqui trazer um especial, Dom Adair, que é o Luiz Fernando, lá de Joinville, em Santa Catarina. E ele pede a sua bênção, né? O acompanha sempre. E ele mandou uma arte aqui, ó. Animação das tardes e shows do 33º Queremos Deus. Esse é o evento de carnaval deles, né? A 33ª edição. Hoje eles estão no último dia. A Arca da Aliança, lá na cidade deles, fazendo esse evento. Um abraço então para ti, irmão, para todos os organizadores deste evento. Aqui em Formosa, no passado, Dom Vitor também tinha um evento grande aqui chamado Queremos Deus, e que se espalhou por muitos lugares. Graças a Deus que aí vocês continuam com este evento. A gente precisa retomar esses eventos. Graças a Deus nós estamos também na nossa diocese com muitos eventos. Hoje, inclusive, daqui a pouco já estou saindo para Posse, Goiás. Quantos quilômetros daqui a Posse, Reginaldo? Cerca de 250. 250 quilômetros, porque à tarde eu terei uma palestra lá sobre morte e desapego. Fiquei ontem à noite preparando essa reflexão, que já é um tema que abre para a Quaresma. Tivemos muitos acampamentos, estamos com Manaim terminando hoje também, e várias paróquias fizeram eventos maravilhosos. A gente precisa fazer isso. Todos nós precisamos arregaçar as mangas,
fazer acontecer a evangelização. Obrigado a todos vocês que estão em diversos lugares, de Porto Alegre, de Joinville e de outros lugares aqui na Paraíba, em João Pessoa, em tantos lugares aqui. Não dá nem para falar todo mundo, Regina. Dá não, é o Brasil inteiro e tem alguns países também que nos acompanham. Dom Adair, vamos fazer uma pausa rapidinho agora pro nosso intervalo, para tomar um pouquinho de água também e já a gente volta, tá bom? Tá bom, um abraço. Aguarda um instantezinho. Agora é hora de darmos voz aos nossos patrocinadores. Conversa com Dom Adair. Já voltamos, agora são 9h36. Bom dia, 9h36. Dom Adair está conosco hoje aqui na Rádio 93 FM, a Rádio da Imaculada, para falar sobre esse momento tão importante para nós católicos que vamos começar agora, né, iniciando na quarta-feira de cinzas, que é o período da Quaresma. Né, Dom Adair, tem mais algo especial que o senhor queira trazer agora para todos os nossos ouvintes? A gente está tendo aqui muitos ouvintes, então a gente vai mandar assim um bom dia e um alô para todo mundo, não dá para especificar os nomes, gente. Nós queremos agradecer imensamente a participação de todos vocês e eu quero aqui dar um abraço muito especial aos nossos amados e queridos sacerdotes. Eu fico impressionado de padres que me escutam. Eu sou uma pessoa tão simples, não tenho tanto cabedal para pregar, etc. Sou um padre sem mestrado, sem doutorado, sem essas coisas. A gente aprendeu a rezar com o povo. E tem muitos padres que me seguem, que me ligam, me passam mensagem, eu fico muito lisonjeado por isso. E o Reginaldo me dizia que tem muitos padres aqui conosco nas nossas mídias. Eu quero agradecer imensamente o sacerdote e dizer, Regina e prezados ouvintes, que o sacerdote é peça fundamental na Quaresma. Uma paróquia sem padre é uma paróquia triste. E o sacerdote faz aquilo que ninguém pode fazer nesse mundo, que é trazer Jesus eucarístico às almas, trazendo Jesus como presença real em corpo, sangue, alma e divindade nas espécies do pão e do vinho consagradas no altar de Deus, dispensar o perdão dos pecados àqueles que se confessam com piedade, né? Então, o sacerdote é fundamental na vida da igreja. Não existe igreja católica, igreja de Cristo sem o padre. Nosso Senhor quis que tivesse o sacerdote, que continua no tempo o trabalho dos apóstolos. Os padres, mais do que nunca, nós sacerdotes precisamos aprender o que é o verdadeiro significado da nossa missão. São João Maria Vianney dizia que o padre, quando entende o que é o sacerdote, ele morre, não de susto, mas de amor. O sacerdote é o amor do Sagrado Coração de Jesus, como dizia São João Maria Vianney. E eu fico muito feliz que no Brasil, com toda essa crise que nós estamos vivendo na igreja no mundo, e aqui nós estamos percebendo uma grandeza imensa de padres que querem viver a fidelidade, que querem viver como sacerdotes verdadeiros do Deus Altíssimo. Eu convido vocês a rezarem pelos padres, a rezar pelos sacerdotes. Feliz a comunidade, a paróquia que tem um padre que busca piedade, que busca santidade, que se torna realmente um pai espiritual. Agora é muito triste você ver como nesses dias de carnaval, sacerdotes que saem num bloco de carnaval. Esse padre precisa de ajuda. Ele perdeu o rumo. Ele não tem mais a consciência do que é um padre. O lugar do padre é no sacrário. Em vez de você ir para pular carnaval, é para o sacrário, rezar como faziam os padres antigos. Ontem um padre me passava isso. Reza por esse irmão no sacerdócio. Saiu no bloco de carnaval, uma tristeza, aquele povo tudo mal vestido, aquelas músicas horrorosas, o padre ali fantasiado. Isso é uma tristeza. Então, não é só o padre, mas qualquer católico, qualquer cristão de profundidade não precisa dessas coisas. Nós não precisamos de muita coisa para sermos felizes, a gente precisa do necessário. E uma festa mundana nunca deve fazer parte
da nossa existência. E a gente precisa entender isso. O cristão deve se abster dessas coisas. Que moral tem um pai para corrigir um filho se esse pai está lá bebendo, pulando no carnaval, escutando música imunda, olhando para aquelas mulheres mal vestidas e por aí vai? Então nós cristãos, nós não somos diferentes nem melhores do que ninguém. Eu não posso dizer que eu sou melhor do que as pessoas que estão lá no carnaval. Não posso ter essa arrogância. Mas a gente tem que ter consciência que nós católicos, verdadeiros católicos que querem seguir Jesus, nós somos diferentes do mundo. Nós não coadunamos a nossa vida com as coisas do mundo. A quaresma é para ajudar a gente a pensar nisso. Como é bom a família partilhar. Outro dia o Reginaldo partilhava comigo a alegria do domingo dele com a esposa, os filhos, eles fazendo lá a comida, passaram o dia junto. Diz que foi um dia tão maravilhoso, ali reza na hora da comida, depois tem um momento de oração na família. E é isso. E eu cresci vendo isso. Minha mãe tinha essa preocupação da gente viver a vida espiritual. Nosso mundo é muito passageiro. E as coisas passam muito rápido. A gente fica olhando aí a história, né? As nossas fotos, as fotos dos nossos pais que já foram, dos nossos avós, tios e parentes. Como passa? Quando você escuta uma música lá dos anos 60, dos anos 70, da nossa infância, a gente sente aquela saudade no coração daquele tempo. Um tempo que foi, que nunca mais volta. A nossa vida é isso. É um devir permanente, como dizia o filósofo Heráclito lá na Grécia. É um permanente ir. E nós estamos indo. Hoje estamos aqui. Daqui 50 anos, pensa, quase todos nós que estamos aqui nessa live, que somos pessoas adultas, não vamos mais estar nesse mundo. A gente vai para Deus. E devemos ir com muita coragem, com muita fé, com muito amor no coração, aceitando as dificuldades, as provações que a vida vai impondo a nós. Todo dia a gente tem uma provação. Como é difícil a nossa vida. E a gente precisa ter essa consciência de fé. Eu sou muito agradecido a Deus. Tudo que eu pedi a nosso Senhor que abençoasse na minha vida, na igreja, sempre Deus tem me dado essa graça. Mesmo os projetos na igreja, às vezes você pensa uma coisa tão difícil e entrega a Deus até pensando que não consegue, de repente os caminhos de Deus vão abrindo tudo e a gente acaba conseguindo alcançar essas graças, não para nós, mas para o bem da igreja, o bem das almas, o bem do povo de Deus. Eu penso, queridos irmãos, que nós precisamos estar muito preparados para os tempos de grandes provações que virão sobre a fé católica no mundo todo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Nós vamos ser provados. Eu dizia agora para um bispo que nas redes sociais que me passava uma grande preocupação em razão de um livro que foi lançado agora na Itália sobre o fim do cristianismo. E o cristianismo não vai terminar. Nós vamos viver um tempo de diáspora, como viveram os judeus no Antigo Testamento, que só foram ser ajuntados agora em 1948, quando criou o Estado de Israel. Mas a perseguição à fé católica, à fé cristã, ela nunca parou. E nós precisamos agora entender que será uma perseguição muito letal, uma perseguição muito dura, que ela vai se impor através da cultura. A gente precisa também ler mais, aprofundar mais sobre a nossa fé, que tem muita gente que critica, até mesmo irmãos bispos, mas não existe isso, não há essa questão de nova ordem. Olha, eu estou estudando isso tem 15 anos. Na medida que posso, eu vou me inteirando disso. Isso é uma realidade que está aí, nós estamos vendo. Nossas crianças sendo escravizadas, lacradas por pensamentos contrários à família, ideologia de gênero, essa superficialidade, tudo isso, essa desconstrução da imagem do pai, da imagem da mãe, da imagem da família.
e uma imposição de gênero, essa coisa toda, isso não é algo simples. Vamos chegar num tempo aí que matar os cristãos vai ser considerado uma virtude. É isso que vai acontecer. A gente precisa estar preparado para isso. E a perseguição ela é grande no nível cultural. O desrespeito dos artistas para com a igreja são terríveis. O desrespeito dessas escolas de sambas com as coisas de Deus, livros, universidades que se colocam tremendamente contra a fé, jovens nossos que estavam com a gente na igreja, que participava, que comungava, que basta um semestre, um ano de universidade, que já volta sem fé. Essa é a realidade dura, nua e crua que nós estamos vivendo. E nós não podemos ficar acomodados. Aqui em Formosa nós somos 120 mil habitantes. Eu creio que menos de 20 mil pessoas vão às igrejas, tanto católicas como também evangélicas. Então nós temos aí uma comunidade de 100 mil habitantes nessa cidade que não pisa em nenhuma igreja, que não reza, que não tem vivência comunitária da fé. Alguns talvez rezam individualmente, mas é preciso, o cristianismo é preciso ser vivido na sua essência, que ele é comunitário. Nós precisamos estar juntos para celebrar o santo sacrifício da missa. Mesmo quando eu confesso os meus pecados, isso tem uma dimensão comunitária, pois os nossos pecados ofendem as pessoas, ofendem o corpo místico de Cristo. E quando eu me confesso, eu me redimo também diante da comunidade. O cristianismo é profundamente comunitário. Os padres que estão aqui conosco, a quem eu agradeço imensamente, sabem disso. O nosso ministério sacerdotal, ele é uma grande avalanche divina neste mundo. Por isso os padres são perseguidos. Por isso o mundo persegue o sacerdote, persegue a Eucaristia. Os sistemas ateus, materialistas, fascistas, comunistas e outras istas, eles sempre atacam o sacerdote e a Eucaristia, a Santa Missa. Pois a celebração de uma missa, da Santa Missa, ela pode salvar o mundo. E nós sabemos disso. O padre que é piedoso, que é espiritual, que vive o seu ministério, sabe do poder da Santa Missa. Sabe o que acontece na Santa Missa. Nós já tivemos expressões místicas na arte, aí no passado, de pessoas que tiveram visões espirituais do que ocorre dentro de uma igreja, num lugar onde se celebra a Santa Missa. O mistério dos anjos, a presença de Deus, a luz divina que se manifesta, é algo extraordinário. Então, a igreja não é uma ONG, como dizia o Papa Francisco. A igreja não é um sindicato. Ela não é uma associação humana. A igreja é a túnica de Cristo, inconsulte, que não pode rasgar. Nós podemos dividir entre nós criacismo, apostasia, mas isso não atinge o ser, o núcleo do ser da igreja, que é nosso Senhor ressuscitado. Então, quando eu peco, eu atrapalho a vida dinâmica da comunidade cristã. O nosso pecado, ele é também um pecado comunitário nesse sentido, porque se eu perco a minha santidade, a igreja perde essa graça que eu também perdi. Então a túnica de Cristo, ela fica sobeja, ela se engrandece com a nossa entrada nela pelo batismo. E a igreja é santa, ela é a nova nau. Se naquela nau de Noé se salvou aquela família do dilúvio, de toda aquela miséria, hoje Cristo nos deixou a sua nau, a sua grande arca, na qual nós escondemos
para sairmos da nossa situação triste de pecado, de miséria, porque é nessa nau de Cristo que nós encontramos a confissão, os sacramentos, que são os remédios necessários, indispensáveis para nos levar ao céu. O sacerdote é aquele homem que aponta o céu para o seu povo. E essa ida nossa para o céu implica na prática da caridade, do amor aos pobres, da prática da justiça, da prática do bem. Não vem você com esse discurso fascista da teologia da libertação dizer que a igreja que prega sobre o céu é uma igreja desconectada. Não, senhor, não é isso não. O nosso caminho para o céu passa pelo caminho da justiça, do amor, da nossa ação também com os que sofrem, com os que necessitam, não de modo ideológico. Não existe na igreja ideologia. A igreja é a epifania do mistério. E tudo que a igreja faz, que uma pastoral faz, que um grupo faz em favor do social, dos pobres, o faz a partir do evangelho, não é a partir da filosofia de Karl Marx, mas é do evangelho. É aqui que está o núcleo das verdades que nós anunciamos e vivemos. Isso não tem preço. A gente, quanto mais você lê sobre a igreja, quanto mais você aprofunda sobre a igreja, sobre o catecismo, sobre os padres da igreja, mais a gente apaixona pela igreja. A igreja não é o padre, não é o bispo, não é o papa. A igreja é Cristo. Nós somos nela servidores. Nós entramos nela pelo batismo, alguns tiveram um chamado especial, como para o casamento, para gerar filhos para a igreja, para Deus, para o céu. Outros como religiosos, como sacerdotes, para ajudar a viver essa graça. Aí tem muitas pessoas aqui dizendo que a TL, a Teologia da Libertação, está em muitos lugares. E está mesmo, porque são 70 anos dessa coisa. Muita gente está nisso às vezes sem uma consciência clara, até por boa vontade. Mas ela vai tirando a espiritualidade, ela vai tirando a sensibilidade de fé das pessoas, vai lacrando a cabeça das pessoas com ideologia. Você passa a ter uma leitura bíblica ideologizada, você passa a ler os sacramentos através da ideologia, e não é esse o caminho. Por isso que a teologia da libertação, agora chamada teologia ecofeminista da libertação, ela é estéril. Ela é como um grande pé de manga, debaixo do qual não nasce nada. Onde a TL entrou, a gente entende que muitos padres estão nisso por boa vontade, mas porque não tiveram um bom acompanhamento, não produz, não vai adiante. Eu trabalhei com isso, eu sei como que é isso. Não funciona. A igreja de sempre é a igreja de sempre. Nós nunca vamos mudar a Bíblia. Tem uma fake news aí que gira na internet há uns 10 anos. O Papa Francisco vai mudar a Bíblia. Isso é mentira, não existe. O Papa não tem poder para mudar a Bíblia. O Papa vai mudar a igreja. O Papa não tem poder de mudar a igreja não pertence ao Papa, nem a mim, nem a ninguém. A igreja é de Cristo. E são os concílios, as unções de discernimento que adapta os tempos, a missão da igreja aos tempos difíceis, né? Mas a igreja ela já está priorizada em vista dos dogmas da nossa fé, que não pode ser mudado. Ninguém pode mudar um dogma. Tem muita gente que quer mudar, tem muito teólogo que quer mudar dogma. Tem muita gente que quer inventar a igreja, quer botar a ecologia na igreja, quer voltar a igreja aos cultos dos chamados povos originários. Agora não se fala mais povos indígenas, mas povos originários, porque esse pessoal da extrema vai criando também uma linguagem que lacra, uma linguagem que também vai ferindo a objetividade das coisas, escamoteando a verdade. Mas nós já temos a verdade é Cristo, e nós já temos tudo que nós necessitamos para a nossa salvação na igreja, que são os sacramentos, a evangelização, a oração, as bênçãos sacramentais. Temos o catecismo da igreja, que é basilar para a compreensão da nossa fé. Então nós não precisamos de recriar a igreja.
Isso é bobagem. Nós não podemos pensar que, eu agora, com essa minha teologia, eu sou a cereja do bolo. Isso é besteira. Na igreja, vinga quem tem a humildade. Como a teologia da libertação ela é arraigada no orgulho de pensar que só ela é certa, que tudo da igreja no passado não vale nada, por isso ela não prospera, está morrendo, dentro de 15 anos acabou. Não vai à frente. Vocês podem escrever, vocês são mais novos, não sei se eu estarei vivo daqui a 15 anos, mas esse tipo de mentalidade morre. Quem vai matar isso? O Espírito Santo. Através de quem? Através dos jovens de hoje que querem comunhão séria, que querem adorar o Santíssimo. É impressionante, eu vejo aqui na Diocese de Formosa, a menina, o rapaz, adequadamente bem composto, com aquela fé bonita, com aquela piedade, que vem na fila da comunhão, tem reverência, e os pais que foram criados nesse tempo antigo aí de perversidade ideológica, não tem a piedade que tem os filhos. E é comum você ver uma mãe e um pai que não aceita o filho que é piedoso, o filho que quer ler a vida dos santos, que quer ter espiritualidade. Mas é esse povo de fé, o povo fiel, os sacerdotes fiéis, que vão segurar a igreja nesses tempos. A igreja é uma nau, ela nunca vai afundar, e aqueles que não querem submeter-se àquilo que é da essência da igreja, não ficarão na nau, vão pular nas águas turvas para a morte no dilúvio. Dona Adair, eu preciso voltar mais vezes. Tem que voltar mais vezes para conversar com os nossos ouvintes. Dona Adair, nosso programa já está chegando aí ao seu finalzinho. Nós tivemos milhares de participações. O senhor deixe uma bênção aí a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Desejo a todos um itinerário quaresmal abençoado. Vocês que estão pela primeira vez tendo contato com a nossa rádio 93.3, a Rádio da Imaculada, se inscreva no canal da nossa rádio, abaixe o aplicativo, participe, nos ajude também. Essa rádio é uma rádio de evangelização. Alguém falava mal aqui das propagandas, mas as propagandas faz parte também da manutenção da rádio. A rádio precisa, né, Dona Adair? Então nós temos muitas pessoas que ajudam todos os dias a nossa rádio. Qual que é o Pix da rádio? O Pix é o número do nosso WhatsApp, 619-9696-0812. E nesse mês, Dona Adair, a gente está precisando muito da ajuda dos nossos ouvintes, porque é um mês que tem menos dias, os nossos compromissos seguem, continuam, né? E é um mês fraco, porque as pessoas muitas vezes viajam, né? Início das aulas, mas nós precisamos da ajuda dos nossos ouvintes. Obrigado, Regina, obrigado, Padre João. Obrigado, Ana Luísa, o Marcos, a nossa... O Elde, Joyce. Esses meninos todos. Aqui o pessoal da rádio é uma comunidade muito boa, os meninos tudo muito abençoados. A Ana Luísa está fazendo uma nainha, atendi a confissão dela lá. Que lindo. Foi a direção espiritual, né? Está muito bem, então a gente vai vivendo essa graça. Muito obrigado, meu povo. Deus abençoe muito vocês, abençoe nossos bispos, nossos sacerdotes, nossas comunidades, e que todos tenham uma quaresma abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Imaculada sempre cuide de nós. Amém.